Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Solo Leveling aqui no canal. Dessa vez iremos resumir o episódio 3. Se você curte videozinho de resumo, já deixa um likezinho aí e bora começar. O episódio 7 começa mostrando aquele caçador loirinho que nós vimos nos episódios anteriores, recebendo um relatório de um outro funcionário. E nesse relatório tá falando sobre os acontecimentos da dungeon que nós vimos no episódio passado, onde 6 caçadores de ranking C foram mortos e somente sobreviveram um caçador de ranking D e um caçador de ranking E. O loirinho acredita que esses dois devem ter conseguido sobreviver porque fugiram, e por isso ele acha que não deve ter nada de anormal. Só que o funcionário diz que eles não saíram correndo, foram eles quem derrotaram o boss. O loirinho fica surpreso e o outro funcionário lê pra ele que o Yujinho, caçador de ranking D que vestia um equipamento de alto valor, foi quem derrotou o boss. Só que daí o loirinho já pede pro cara cortar essa e fala logo do que ele tá suspeitando e por que isso deve ser investigado. Daí ele fala que o outro caçador de ranking E que sobreviveu é aquele daquele outro incidente que eles investigaram, o Sung. O funcionário fala sobre um dos falecidos, o Hang, e nós também descobrimos que o irmão dele se chama Dong-sun. Bom, depois disso a gente corta para a casa do Sung, ele acabou de chegar, trouxe algumas bebidas e comida. A irmã dele vem recepcionar ele. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa boa, ele fala que não sabe se foi bom ou ruim, mas disse que conseguiu uma grana e comprou aquilo para eles. Bom, enquanto eles estão comendo, a irmã do Sung pergunta para ele como é que foi a raid que eles fizeram, já que ele conseguiu bastante dinheiro e era uma raid de ranking C, então os caçadores que foram com ele deviam ser muito fortes, não é mesmo? Rola um flashback do Sung lembrando do Hang e o seu grupinho, e ele fala que sim, eles eram. E o Sung continua relembrando e dizendo que ele não teve piedade nenhuma em fazer aquilo com o grupo do Hang, dizendo que se isso acontecesse em outras circunstâncias, anteriormente ele não pensaria dessa forma, e se pergunta se subir de nível aumentou seu ego. Mas ele ignora tudo isso e foca no objetivo dele, que é ficar mais forte pela família dele e não morrer durante essa jornada. E fala que se for necessário fará de novo. Bom, ele tá tomando uma cervejinha e o sistema notifica ele de que ele tá ingerindo uma substância tóxica. Com isso ele aplica um debuff de desintoxicação. Bom, ele pega o fardinho de cerveja e vai pro quarto dele e continua bebendo. E o sistema continua aplicando o debuff de desintoxicação nele, concluindo então que ele não consegue ficar bêbado. Ele acaba recebendo uma recompensa por isso, ganhando o buff de saúde e longevidade. Basicamente, ele ficou imune a condições tóxicas e com uma capacidade de regeneração aumentada. À noite, enquanto o Sung dormia, a irmã dele entra no quarto e diz que um tal de Yujinho está no telefone e quer falar com ele. Bom, a gente corta para um café, o Yujinho convidou o Sung para tomar um para eles conversarem. O Sung não achou que ele iria ver o Yujinho tão cedo novamente, e o mesmo agradece por ter salvo a vida dele. O Sung fala que não foi nada, já que ele deu as pedras de essência para ele, aquelas pedras da dungeon que valiam bastante dinheiro, e também agradece por ele não ter contado a ninguém o segredo dele. O Yujinho fala que tá tudo bem, aquilo foi autodefesa, ele não tem que se culpar, e aí ele fala a verdade pro Sung, que ele quer formar um grupo com ele. Só que aí o Sung já recusa logo de cara, dizendo que ele não pretende ficar andando com o filhinho de papai. Antes do Sung ir embora, o Yujinho tenta convencer ele, dizendo que ele só precisa da ajuda do Sung mais 19 vezes. Daí o Sung senta de novo e pergunta se ele está tentando se tornar um mestre de guilda. O Yujin fala que sim, e para isso ele precisaria ter a experiência de já ter frequentado pelo menos 20 raids. Ele disse que já estudou bastante, então não teria problema durante os exames teóricos, mas na prática, como nós sabemos, ele não tem muita experiência. O Sung pergunta para ele se ele é o segundo filho da família, ele fala que sim, e diz que se tornar um mestre da guilda ajudaria na empresa do pai dele. Daí nós temos uma recapitulação falando o quanto as dungeons são perigosas, porém as recompensas que tem nelas são muito valiosas. Ou seja, basicamente tudo que é encontrado lá dentro é muito valioso. Enfim, basicamente a empresa do pai do Yujinho quer entrar nesses negócios envolvendo os caçadores. Mas para ser autossuficiente, eles precisariam abrir uma guilda própria. O Yujinho fala que o pai dele vai colocar um caçador de ranking S no comando, e o irmão dele e ele vão ser vice-comandantes. E irão gerenciar a empresa. Daí o Sung fala que caçador de ranking S não existem muitos ali na Coreia, e o Yujin fala que sim,
Um dos únicos caçadores que não tinha guilda, o Min Byung-gyu, se aposentou, então ele já não é uma opção. Então o Sung pergunta se ele pretende atrair um caçador de outra guilda, e o Yujin confirma. O Sung fala para ele desistir da ideia, porque senão ele vai acabar comprando briga com essas guildas. Yujin fala que o irmão dele, por não ser um caçador, não pode ser o mestre da guilda, e ele, como não tem experiência, também não pode. O Yujin fala que o Sung vai precisar de caçadores para poder entrar nas raids de ranking mais alto, e ele poderia ajudar o Sung nisso, a esconder o seu ranking dos outros caçadores. Em pensamento, o Yujin imagina que o Sung seja um caçador que esteja ali entre o ranking B e o ranking A, e que seria um problema se ele estivesse errado. Bom, ele entrega um papel para o Sung e explica que naquele papel está mostrando como será o prédio da guilda. O valor estimado para a construção dele é de 30 bilhões, e diz que pagaria esse preço para o Sung também, se ele cooperasse. 30 bilhões dá aproximadamente 19 raids de ranking C. O Sung diz que se fosse há um tempo atrás ele pularia nesse contrato de cabeça, mas como ele tem essa habilidade de subir de nível, em pouco tempo ele já vai ficar muito mais forte do que os monstros de uma raid de ranking C. Então para ele não vai ser tão vantajoso assim. E ele também está preocupado com os sentimentos dele, porque ele não sabe como que vai ficar o sentimento dele em relação aos outros a partir do momento que ele chegar em um ranking muito alto como o ranking S. Ele pode se tornar alguém que desdenha de todo mundo e não liga para a vida de ninguém. Então, por isso que ele vai recusar a proposta do Yujin. Ele entrega o papel, se levanta e já está indo embora. O Yujin levanta e fala que se ele ajudar, ele vai esconder o segredo dele até a morte. Bom, Sung entende isso como uma ameaça e já olha feio para ele. Yujin entende o recado, já abaixa a cabeça e com isso Sung vai embora. À noite a gente corta para um cara num prédio pedindo informações sobre os dois sobreviventes daquela raid. Uma moça entra no quarto e disse que trouxe o que ele pediu. Aquele é o irmão do Hang. Ele diz que sabe que mataram o irmão dele. A mulher fala que eles não têm provas sobre isso. E ele pede a papelada para ela e ela entrega. Ele pergunta para ela o que aconteceria com ele se ele por algum motivo matasse alguém de outro país. E ela explica que em um país com tratado de detenção e extradicação de caçadores, ele seria julgado naquele país. Mas se não for o caso, ele vai ser julgado pelas leis do país dele. Ou seja, ele basicamente pode renegociar uma redução de pena com o governo. Já que os caçadores de ranking S, como eles, são poucos, eles têm esses privilégios a mais. A influência dele é muito grande. Ele fala para a mocinha abrir um espaço na agenda dele. E ela diz que vai levar um tempo. Então ele fala para ela reservar um tempo assim que possível, dizendo que espera que os dois caçadores que mataram o irmão dele sobrevivam até o momento em que ele encontrá-los. Bom, a gente corta para o Sung e a irmã dele se exercitando no parque. O Sung fala que é raro ela querer se exercitar, e ela fala que estudar o dia inteiro faz mal para a saúde do seu corpo. E aí o Sung diz que na verdade é porque ela comeu frango demais no outro dia e tá com medo de engordar. Bom, eles vão correndo juntos e conversando. O Sung pergunta para ela o que ela faria se recebesse 30 bilhões. Ela estranha a pergunta, mas diz que pagaria o tratamento da mãe e guardaria o resto para a faculdade. E o que sobrasse talvez ela guardasse, ela não sabe, é muito dinheiro. Bom, o Sung deixa ela para trás e continua correndo seu ritmo. O Sung conclui a sua quest diária, mas ele percebe que ele correu mais de 10 km. Ele correu 11 na verdade, mas esses 1 km a mais foram contabilizados. Então ele começou a testar para ver até onde ele conseguia aumentar essa recompensa. A irmã dele finalmente consegue alcançá-lo, só que ele diz que vai treinar mais um pouco e deixa ela para trás de novo. Assim que ele completa 20 km corridos, o valor para de subir. Daí ele faz com os outros exercícios. Após ter dobrado todos os exercícios, ele vê que a quest diária passou de ser uma missão diária para uma missão secreta. E pede a recompensa. Além dos itens padrões que ele sempre recebe nas quests diárias, ele também recebeu uma caixa aleatória, que ele podia escolher. Era uma caixa abençoada ou uma caixa amaldiçoada. E ele escolhe a abençoada. Ao abrir, ele recebe uma chave. Essa chave é para entrar na dungeon Castelo Demoníaco. O nível de dificuldade dela é ranking S.
Na descrição dela também dizia que no castelo do Rei Demônio pode-se obter ingredientes para se fazer um item chamado Elixir da Vida, que pode curar qualquer doença. Daí ele já pensa na mãe dele. À noite ele está no hospital visitando ela, pensando que se o Elixir da Vida for realmente verdade, ele poderia curar a doença da sua mãe. Então ele resolve ir até o local e abrir aquela dungeon. O Sung diz que se a dungeon for mesmo de ranking S, os monstros que estão dentro dela também são proporcionais à dificuldade que um caçador de ranking S enfrentaria. Daí ele lembra daquela ilha do primeiro episódio, a que foi atacada por formigas gigantes e que até caçadores de ranking S tiveram dificuldade de enfrentá-las. E se pergunta se ele está no patamar suficiente para enfrentar esses monstros. Ele entra e o local basicamente é igual à cidade que ele estava, só que toda destruída e cercada de chamas. O Sung fala que se dissesse que não está com medo ele estaria mentindo, mas pela sua segurança ele trouxe uma pedra de teleporte que ia tirar ele dali instantaneamente se algo saísse do controle e ele se sentisse ameaçado. Bom, ele é recepcionado pelo Cerberus, o guardião do inferno, e os dois começam a lutar. O Sung usa aquela skill dele de dash para poder se aproximar e acerta um golpe no tornozelo do bicho, causando um pequeno arranhão. Ele continua atacando, mas os golpes dele não fazem muito efeito. Ele utiliza aquela skill de instinto assassino para diminuir o ataque do inimigo, mas o monstro rebate cancelando aquela skill. O Sung finalmente consegue acertar um ataque que perfura o bicho, causando o efeito de paralisia, mas o bicho também consegue cancelar esse efeito e ele finalmente resolve contra-atacar. Bom, o Cerberus vai para cima do Sung para morder e infelizmente o Sung não consegue desviar e acaba tendo o braço mordido. O bicho arranca o braço dele, joga ele longe e logo em seguida pisa em cima dele. E a cada um desses ataques é mostrado que o HP dele está diminuindo. Nesses dois golpes o monstro tirou mais de 1/3 da vida dele, mostrando como ele realmente é poderoso. O sistema notifica o Sung que o Cerberus utilizou uma skill chamada Fúria, que aumentou o poder das suas habilidades em 100% durante 3 minutos. O bicho vai pra cima e acerta uma patada no Sung. Com isso ele fica só com metade do HP, e sem ter muita escolha ele utiliza uma recuperação total. Ele sai pulando pra cima do bicho, acerta uma facada no olho dele, só que o debuff novamente é cancelado. O monstro começa a ir pra cima, ataca ele, joga ele pra lá e pra cá como se fosse uma peteca. Em um momento de desespero, o Sung chuta um punhado de terra que estava na frente dele, cegando o bicho, com isso ele consegue se esconder. Ele diz que o sistema está enchendo ele de avisos, provavelmente é para que ele não morra, e ele pensa que se aguentar os 3 minutos até que o efeito da habilidade Fúria do inimigo acabe, talvez ele ainda tenha uma chance. Só que ele já descarta essa ideia e vai usar a pedra de teleporte. Só que antes que ele pudesse usar, o monstro descobre onde ele estava escondido e ataca. Com isso, o Sung acaba perdendo a sua pedra de teleporte. Com esse último ataque, a vida do Sung tá por um fio, mais 1 ou 2 golpes ele já era, e ele começa a pensar no que ele pode fazer. Ele lembra que existe a loja e lá ele pode comprar alguns itens. Com isso, ele compra 3 poções de cura. Ele toma elas, mas recupera muito pouco a vida. Daí ele lembra que tem aquele veneno da cobra casaca, que é o boss que ele enfrentou lá no 4º episódio. Esse veneno basicamente iria aumentar o dano físico dele, mas iria tirar sua força como consequência. Porém ele lembra que obteve uma habilidade de desintoxicação, então ele resolve tomar esse veneno. Com isso ele recebe somente o benefício. Bom, ele acaba fazendo barulho com o frasco do veneno e o monstro acaba achando ele. O monstro ataca ele acaba se ferindo, mas o efeito da habilidade Fúria dele termina. Com isso, o Sung começa a ir para cima. Ele vai atacando, desvia dos golpes dele, é acertado, corta para lá e para cá. Com isso, ele acaba derrotando 2 das cabeças do Cerberus, sobrando somente a cabeça do meio. Infelizmente, essa cabeça vem para cima dele e acaba mordendo ele. Com isso, ele fica preso entre os dentes do bicho. Mas como nosso menino Sung nunca desiste, ele tira forças não sei da onde e continua esfaqueando o bicho, até que ele finalmente derrota o Cerberus. Com isso, ele começa a subir de nível e recupera sua vida, sendo curado de todas as feridas. Com isso ele recebe algumas recompensas, sendo elas a chave do portão do castelo, as presas do Cerberus, a coleira do bicho e um outro item que é a fórmula do Elixir da Vida que ele estava atrás. Basicamente esse item explica como fazer esse Elixir da Vida.
e são necessários 3 itens, que só podem ser encontrados dentro do castelo demoníaco. Bom, infelizmente o Sung não é forte o suficiente para poder entrar dentro do castelo demoníaco e derrotar o boss de lá. Essa luta contra os Cerberus fez ele perceber isso. Se o guardião do castelo, que guarda a porta de entrada para ele sofreu tanto para derrotar, imagina se ele tivesse entrado lá dentro. Mas ele diz que uma hora ou outra ele vai acabar voltando para lá. Com isso o episódio termina. Bom, esse foi o resumo de hoje. O que vocês acharam? O episódio de hoje foi um episódio bem intenso. Nós vemos que um pessoal já está começando a desconfiar do Sung, já que toda situação estranha envolvendo uma dungeon ele está metido no meio. Isso está despertando o interesse de um pessoal que ele não quer chamar atenção. Bom, nós vimos que o irmão do Hang agora finalmente já sabe sobre o que aconteceu com o irmão e está querendo vingança. Nós também descobrimos qual é o verdadeiro objetivo do Yujin. Ele não quer ser um caçador, na verdade ele quer ser um mestre de guilda para poder ajudar, né, o pai dele na construção de uma nova guilda. E é claro, nós temos essa luta épica do final do episódio. Agora nós podemos ter uma pequena noção da onde o nosso protagonista se encontra no ranking de caçadores em questão de força. Ele com certeza é mais forte que um caçador de ranking C, tanto que ele conseguiu derrotar os membros ali do grupinho do Hang, e muito provavelmente ele é tão forte quanto um caçador de ranking B, mas não muito mais que isso. Como sempre, ele venceu por pura sorte essa batalha. Se ele não tivesse aquele veneno, ou se ele não tivesse comprado itens de cura, muito provavelmente ele não teria vencido. Então é isso, comentem aí o que vocês acharam do episódio. Não se esquece de se inscrever no canal e dar like no vídeo para não perder os próximos vídeos. Então é isso, até a próxima, tchau!